Olá a todos, bem-vindos ao webinar de resultados referente ao segundo trimestre de 2022 dos fundos imobiliários geridos pela Vinci. Eu me chamo João Gabriel Bandeira e sou responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária da Vinci. Conforme falado, nesse webinar nós vamos iniciar um novo formato de vídeo, de forma que você poderá assistir esse vídeo com antecedência e nós estaremos disponíveis para um Q&A ao vivo no dia 18 de agosto, às 6h30 da tarde. Aqui comigo temos o Luiz Felipe Araújo, que irá falar sobre os resultados do VIF, o Gustavo Corte, que irá falar sobre o VCRI, o Douglas Cáfaro, que irá falar sobre o VIUR, a Érica Souza, que irá falar sobre o Vino, o Matheus Canari, que irá falar sobre o VILG, e o Rafael Teixeira, que irá falar sobre o VISC. Então, vamos começar pelo VIF, e eu passo a palavra para o Luiz Felipe Araújo. Olá a todos. Falando um pouco sobre o VIF, no último trimestre, no segundo trimestre de 2022, o fundo distribuiu 6 centavos por cota na média de rendimentos mensais, isso inclusive agora no fechamento de julho, o que equivale a um dividend yield anualizado de 10,5%, considerando a cota de mercado de julho. No mesmo período, o rendimento gerado pelo fundo foi até superior aos 6 centavos, gerando uma média de 6,5 centavos por mês. Em termos de rentabilidade do fundo, a gente continua gerando um alfa para o IFIX desde o IPO do fundo, então um alfa aqui nesse período de quase 3%, chegando ao final de julho com um patrimônio líquido de 70 milhões de reais, e a cota negociando no secundário com um desconto bastante relevante de 22% para a cota patrimonial. Um ponto interessante para a gente comentar aqui é que o fundo, ao final de julho, possuía mais de 6.300 cotistas, um número até superior ao número de cotistas que o fundo tinha pré o movimento de transformação do fundo. Então, acho que já é uma consequência aqui do split que a gente fez, né, recentemente, de 1 para 10 aqui no fundo. Falando um pouco sobre mercado, acho que é um ponto que a gente tem comentado aqui sempre nas apresentações do VIF, e agora a gente quis dar uma repassada aqui no histórico do IFIX e entendendo um pouco sobre o momento, e vou comentar um pouco assim sobre o que a gente está enxergando daqui para frente, né? Então, primeiro, olhando à esquerda aqui, a rentabilidade do IFIX desde o início da série, né, desde o início do índice em 2011, o IFIX é um índice que vem apresentando uma performance até melhor do que o Ibovespa, com menos volatilidade, tá, nesse histórico todo. E quando a gente olha para os gráficos da direita, a gente vê um pouco sobre o momento atual e nível de precificação, tá, o que a gente entende que pode ser um bom momento de entrada agora nesse segundo semestre do ano. Então, primeiro, acima, a gente compara a rentabilidade do IFIX, assim, a linha azul clara, com uma curva de juros pré de um ano esperado para frente, então CDI esperado em um ano para frente, que é a linha azul escura. E aqui fica muito claro para a gente que o IFIX ele acaba tendo uma carga aqui, né? Ele acaba sentindo um pouco esses momentos de ciclo de alta de juros. Então, foi ali de janeiro de 2013 até 2016, e agora a gente passou por um recente que a gente acredita que, se não chegou no fim ainda nessa taxa de juros de 13,75, está muito próximo do fim. Acho que ainda tem uma discussão aí em relação a isso, mas isso estaria, na nossa visão, próximo do fim, o que significa que pode ser um bom ponto de entrada, né? Os ativos sofreram um pouco nesse primeiro semestre e acho que agora vai ter está tendo bastante oportunidade, principalmente no segmento de tijolo, onde a gente tem uma concentração maior. Outra forma de ver isso é comparando o spread do dividend yield do IFIX contra o de uma NTNB, a gente olha aqui para a NTNB de 35, também em patamares bem mais altos do que a média histórica, de quase 6%
aqui de spread para NTNB. Em relação às movimentações do VIF, nos últimos 3 meses, então de abril para agora final de julho, o fundo movimentou cerca de 16 milhões entre compras e vendas, e o que eu destacaria aqui foram realizações de algumas posições, assim, parciais, principalmente de fundos que, na nossa visão, apresentavam menor potencial de valorização de curto prazo, com uma alocação em ativos que pudessem apresentar um melhor carrego, atrelados aqui a CDI, principalmente. Então, a gente viu um aumento na posição de CRI diretamente, que a gente até continua olhando bastante oportunidade, pode ser que a gente venha aumentar nos próximos meses mais um pouco, tá? E na parte de cota de fundo de recebíveis, que a gente vem fazendo aqui um giro aqui da nossa de posições que a gente tem, aproveitando algumas ofertas em andamento. Ainda assim, o caixa está num patamar alto, tá, próximo de 10% aqui do fundo, porque a gente entende que é saudável aqui para a gente também aproveitar as oportunidades que estão aparecendo. Ao final de julho, a gente ainda tinha uma concentração maior nos segmentos de tijolo, escritório ainda era a nossa maior posição, logística em segundo lugar, então essas duas somando mais de 50% dos ativos do fundo. Depois a gente, em recebíveis, somando a posição em FIs e CRIs diretamente, também quase 25% do fundo, o que se reflete aqui também numa posição maior de renda do que de valor. Aqui a gente sempre gosta de lembrar que a gente tem uma posição em ativos 20, que no caso 20% da carteira estava em ativos geridos pela 20, mas sobre essa parcela a gente não cobra taxa de gestão, que é um diferencial importante aqui para a gente. Em termos de rentabilidade, como tinha mencionado, desde o IPO a gente está com um alfa de quase 3% para o IFIX. No acumulado desse ano, a gente está perdendo para o IFIX, tá? Em torno de 2%, que se deve aqui a essa participação um pouco maior nos fundos de tijolo, como tinha comentado, acho que eles acabaram sendo um pouco mais impactados do que os fundos recebíveis nesse momento de alta de juros, mas a gente acredita que isso agora seja até uma oportunidade maior para os próximos meses. Em termos de desconto, a gente também está com um desconto bastante relevante para a nossa cota patrimonial do fundo que reflete o valor de mercado dos ativos que a gente investe. A gente divulga essa cota patrimonial diariamente no nosso site, tá? E ao final de julho a gente estava falando aqui de um desconto de mais de 20%, 22% para a cota patrimonial. Em termos de resultado, no último trimestre, a gente teve, então, uma geração de resultado de 20 centavos no segundo trimestre, o equivalente a 6,5 centavos por mês, e um rendimento anunciado de 6 centavos por mês, que fez com que a gente acabasse acumulando ainda um resultado, né, não distribuído. Então, ao final de junho, a gente tinha 3 centavos de resultado acumulado, e esse número até aumentou no final de julho, já superando 4 centavos de resultado acumulado. E com isso eu encerro aqui a sessão sobre o VIF. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Cortes, eu sou gestor de crédito da Vinci. É um prazer estar aqui hoje no webinar. Vou falar um pouquinho sobre o nosso fundo de CRI, o Vinci Credit Securities, também conhecido como VCRI11, que é o caçula da família de fundos imobiliários da Vinci, e é um fundo, né, como o próprio nome diz, dedicado a investimentos em certificados recebíveis imobiliários. Bom, o fundo, né, como vocês acompanharam, realizou sua oferta pública em maio desse ano. A gente fez o IPO captando aí aproximadamente 94 milhões e 300 mil reais. O fundo já vem, né, distribuindo dividendos desde o IPO. A gente anunciou agora, no final de julho, mais uma distribuição de 15 centavos por cota. Lembrando, né, que a cota do fundo tem um valor de R$10, que foi o valor da oferta no IPO. Esse dividend yield, né, representa, portanto, 18% ao ano, considerando a cota do IPO.
Se a gente considerar a cota de fechamento do final do mês de julho, esse dividend yield anualizado representa 19,35% ao ano, que na nossa visão é um nível de retorno bastante interessante. Ao final de julho, a gente pode dizer que o fundo praticamente concluiu o processo de alocação dos recursos captados no IPO. O fundo terminou o mês com aproximadamente 35 emissões de CRIs e 3 cotas de fundos imobiliários na carteira e um saldo de caixa de aproximadamente 5% do patrimônio. Esse saldo de caixa remanescente, que representa cerca de 10 milhões de reais, ele já está praticamente contingenciado para 2 operações, 2 novas emissões que a gente deve fazer aí nas próximas semanas, né? Então, com isso, a gente entra naquela fase onde a gente já tem o portfólio alocado e a gente continua reciclando e reinvestindo ao longo da vida do fundo. Passando, então, aqui para estratégia, né, e alguns detalhes interessantes, eu acho que vale a pena relembrar um pouco a tese do fundo, né, e reafirmar, né, o nosso compromisso com a execução dessa tese da proposta de investimentos. O fundo tem basicamente uma alocação em uma carteira diversificada de CRIs, né, com garantia real imobiliária. A gente tem aqui uma razão de garantia bastante relevante, ou seja, uma relação de LTV bem defensiva e uma relação também retorno-risco bastante superior, né? A estratégia de alocação em CRI, com essas características, representava 91,3% do patrimônio do fundo ao final de julho. E essa, né, é o que a gente chama de estratégia core. Como estratégia complementar, a gente também analisa, né, identifica algumas oportunidades de alocação em cotas de outros fundos imobiliários, essencialmente fundos de CRI, né, ou fundos recebíveis, com um viés de renda, até para otimizar a alocação de caixa. Isso representava um pouco menos de 4% do patrimônio do fundo. Então, né, só para recapitular, quer dizer, a gente está falando aqui de um fundo dedicado a investimento em CRIs, né, com bastante foco na geração de renda de forma consistente. Em termos de indexador, né, a gente tem aí uma alocação flexível, né, tanto em papéis em CDI quanto papéis em PCA, né, como todo mundo sabe, né, o setor e o segmento, né, de crédito imobiliário, ele tem uma boa aderência para papéis em PCA, porque muitos projetos, muitas companhias têm uma receita naturalmente indexada a índice de preços, mas também a gente consegue originar oportunidades interessantes aí indexadas ao CDI, que pega, né, inclusive, carona nesse ciclo de alta de juros que está em curso. E eu acho que também, como já foi destacado, né, não só a gente está falando aqui de um portfólio de baixo risco de crédito, né, com um bom pacote de garantias, mas também com uma diversificação muito grande em termos de classe de ativos. Olhando um pouco, né, o retrospecto do fundo, né, acho que vale a pena comentar 2 pontos. Primeiro, embora maio de 2022 tenha coroado, né, o IPO do VCRI, ele não é um fundo recente, né, ao contrário, é um fundo que teve início ali em maio de 2021, né, quando a Vinci desenhou e planejou essa estratégia, né, de início de um fundo dedicado a CRIs, né? Então, como é que a gente fez isso? A gente basicamente fez uma oferta 476 e alocou, né, um capital proprietário da Vinci, montando uma carteira inicial de aproximadamente 80 milhões de reais. Né? A gente concluiu essa oferta e alocou em cerca de 19 ativos de CRIs, e esses ativos, né, que constituíram o portfólio inicial já foram, inclusive, gerando um resultado acumulado que tem beneficiado, né, os cotistas atuais, melhorando, inclusive, a nossa capacidade de pagamento de dividendos. A partir do momento que a gente montou esse portfólio adicional e formou também um pipeline de novos ativos, né, para utilizar os recursos da oferta, a gente fez essa segunda oferta, né, que foi efetivamente o IPO do fundo, captando aí cerca de 95 milhões de reais e, né, fazendo uma alocação em um novo segmento de ativos, né? Então, nos últimos meses, né, após a conclusão do IPO, o fundo, por exemplo, já fez 32 investimentos em ativos-alvo, né? Com isso, a gente atingiu uma carteira
né, de aproximadamente 40 operações, né, cerca de, para ser mais preciso, 38 papéis em carteira, e essa alocação de 95%, né, nos ativos-alvo. Então, por isso que a gente, né, fala que foi uma alocação muito bem sucedida e relativamente rápida, né, com muita agilidade, após o IPO do fundo. E aqui a gente traz, então, uma visão, né, de como é que, basicamente, está montada essa carteira em termos de alocação, ativos e segmentos, né? Então, você vê que hoje a gente tem 35 emissões de CRIs, 3 cotas de FIIs, já com uma diversificação bem interessante, né, em relação ao setor da economia, né? Primeiro, a gente montou uma carteira bem resiliente, você vê que a gente não tem nenhuma exposição naqueles segmentos tradicionalmente mais arriscados, né, ou menos defensivos, como loteamento, multipropriedade, né? Na verdade, a nossa carteira ela tem uma participação relevante, né, em setores anticíclicos, como operações no segmento do agronegócio, operações no segmento de logística, CRIs de cota sênior, né, de carteiras de home equity, né, que são aqueles financiamentos hipotecários com garantia, com alienação fiduciária de imóveis residenciais urbanos performados, né, sem risco de venda, sem risco de construção, que tem um histórico muito baixo de atraso, de pontualidade, que é amplamente coberto pelo percentual de cotas subordinadas. Nas operações de segmento de logística, né, a gente tem, por exemplo, emissões de CRIs, de empresas de armazéns frigorificados que dão esses ativos em garantia, além de um pool de receitas, né, contra grandes empresas do setor de alimentos e outros segmentos bastante resilientes. Né? Na parte de varejo, por exemplo, a gente tem exposição a uma rede de farmácias, né, que é uma grande empresa do setor. Também temos papéis aí do segmento de geração de energia, que tem como contraparte empresas de primeira linha, né, já com fluxo bastante previsível, estável de recebíveis. Então, quer dizer, é uma carteira que a gente está bastante confortável, que a gente acha, né, bem saudável e muito resiliente. Tá? Em relação ao indexador, né, a gente tem aproximadamente 30% da carteira indexada ao CDI e 70% da carteira indexada ao IPCA. Nos CRIs em IPCA, a gente tem uma taxa média de IPCA mais 8,80 e uma duration aproximadamente de 4 anos e meio. A parcela da carteira em CDI, a gente está com uma taxa média de CDI mais 4,20 e com uma duration de 2 anos e meio. Né? Então, contribuindo até para reduzir um pouco a duration média do portfólio, que está ao redor aí de 3 anos e meio. E aí, novamente, aqui a gente traz a informação, né, de como é que foi o histórico de pagamento de dividendos. A gente apresentou uma consistência muito grande, distribuindo nos primeiros 3 meses, né, religiosamente, aí 15 centavos por cota. A gente traz aqui até a título de comparação, né, esse dividend yield, comparando a cota de mercado, né, que é o 19,35%, está bem acima da média do IFIX, né, de 12,4% no mesmo período, e, inclusive, bastante acima também do próprio dividend yield médio dos fundos imobiliários recebíveis, né, que são, né, da mesma classe que o VCRI, que está apenas 12,8%. Então, a gente observa, né, por esse gráfico que, de fato, a gente tem apresentado, né, uma distribuição de dividendos muito significativa, né, e muito interessante, inclusive em termos relativos, em termos comparativos. Não obstante, né, acho que todo mundo acompanha, o fundo ainda é relativamente novo, né, ainda não tem tanta negociação assim no mercado secundário, e por conta de todos os, né, os eventos e todas as incertezas macro, e aliado a uma liquidez não tão grande, né, o fundo tem negociado com algum desconto em relação à cota patrimonial, à cota de emissão do IPO, e a gente entende que esse momento ele é função de variáveis basicamente de mercado, e na nossa visão, a melhor resposta que a gente pode dar é apresentando, né, um resultado bastante consistente, né, um retorno bem interessante ao longo do tempo, para fechar esse gap. Né? E aí, uma informação também, acho que a gente tem apresentado, né, no próprio relatório mensal,
como é que é a evolução do resultado do fundo, né, sempre olhando para o regime caixa, né, que é o que, de fato, no final do dia, vai né, garantir a nossa capacidade, a nossa habilidade de pagamento de dividendos. E a gente repara, né, que esse resultado, sobretudo decorrente da alocação dos ativos finais, né, os CRIs, em sua maioria, e em sua minoria, algumas cotas de FIIs, de renda, tem crescido substancialmente. Isso é um movimento natural que decorre exatamente dessa nossa alocação, né, na nossa conclusão do processo de alocação dos recursos do IPO, né, e, portanto, com a carteira mais alocada, naturalmente a gente tem gerado mais resultado, né, que você pode até observar que no último mês a gente gerou um resultado líquido final já, né, reduzido de taxa de administração, performance, qualquer outra despesa, né, de 16 centavos, de 16,3 centavos por cota, né, até mais do que a gente distribuiu de 15 centavos por cota. Portanto, a gente ainda gerou, né, um resultado acumulado para o período subsequente, né, o fundo já tinha aí um resultado acumulado não distribuído de cerca de 8 centavos por cota, e a gente agora está com quase 10 centavos por cota de resultado acumulado não distribuído, que pode ser utilizado para linearizar a distribuição de dividendo nos períodos subsequentes. Então, acho que, em linhas gerais, esses serão os principais temas, né, que a gente gostaria de apresentar aqui, né? E, então, com isso, eu agora encerro a sessão do VCRI, né, e estou aqui à disposição para novas para interações com vocês. Olá a todos, meu nome é Douglas Cafro e eu sou a pessoa responsável pela gestão do VIU. E hoje vamos falar um pouco sobre o resultado do segundo trimestre de 2022. A gente começa com uma breve recapitulação da história do fundo, né? O fundo concluiu sua primeira emissão de cotas em maio de 2021 e contou com a adesão de 2.700 investidores e captação de 270 milhões de reais. A alocação desses recursos foi feita de forma muito rápida, em menos de 30 dias desde o IPO, e utilizou de certas estruturas que permitiram a geração de um resultado de 7,3 centavos por cota já no primeiro mês operacional do fundo. Hoje, o portfólio do fundo é composto por 6 imóveis altamente aderentes à sua estratégia e vem apresentando um resultado operacional consistente desde seu início. Durante o segundo trimestre de 2022, o fundo gerou um resultado médio de 9 centavos por cota e anunciou uma distribuição média de 7,3 centavos por cota. Em julho de 2022, o fundo distribuiu um rendimento de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dividend yield de 12,4% sobre a cota de fechamento do mês, e de 8,6% sobre a cota de emissão do IPO. O fundo encerrou o mês de julho com um resultado acumulado de 10 centavos por cota. E, por conta disso, o time de gestão teve a capacidade de aumentar a estimativa de rendimentos que deve ser distribuída pelo fundo até maio de 2023, que deve se situar entre 7 e 7,6 centavos por cota. Além disso, durante esse período, o time de gestão já implementou 2 iniciativas para fomentar a liquidez do fundo. A primeira delas tendo sido de dobramento das cotas do fundo, na proporção de 1:10, que foi concluída no dia 13 de maio de 2022, e a segunda tendo sido a contratação do Banco Fator como formador de mercado, que foi feito no dia 3 de agosto de 2022. Durante esse período, o time de gestão gostaria de destacar o dividend yield médio do trimestre, gerado pelo fundo, que foi de 12,2%, o resultado acumulado até o fim desse período, que foram 10 centavos por cota, e a estimativa mensal de rendimentos, que deve se situar entre 7 e 7,6 centavos por cota. Nesse gráfico, a gente mostra um pouco do histórico de resultado gerado, distribuído e acumulado pelo fundo durante o período desde seu início. A gente pode perceber que a geração de resultado do fundo tem apresentado uma ótima consistência, né, tendo alguma volatilidade por conta de antecipações que alguns locatários fizeram. E por conta desse resultado consistente que o fundo vem apresentando, o time de gestão foi capaz de revisar a estimativa de distribuição de rendimento mensal 4 vezes, né? E hoje vigora a estimativa que deve se situar entre 7 e 7,6 centavos por cota até maio de 2023. Quando a gente pega essa estimativa, né, pegando a média desse intervalo
e comparando com a primeira estimativa feita no momento do IPO do fundo, né, na viabilidade da oferta, a gente percebe que é uma estimativa que é 17% superior, né, aos 6,25 centavos que tinham sido estimados no momento do IPO. Né. O portfólio do fundo ele é composto por 6 imóveis, como nós falamos, altamente aderentes à estratégia do fundo. São imóveis que hoje estão concentrados nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Os contratos do fundo possuem 93% da sua receita, né, o portfólio do fundo possui 93% da sua receita atrelados a contratos atípicos, e todos com locatários de excelente perfil de crédito. Falando um pouco mais do perfil dos contratos, hoje o prazo médio dos contratos vincentes do fundo representa uma média de 9,2 anos, sendo que 66% da receita do fundo possui vencimento após 2033. Né? Todos os contratos do fundo hoje são reajustados por IPCA, sendo que os reajustes eles estão concentrados no meio e no fim do ano. Falando um pouco de indicadores operacionais, o fundo teve a capacidade de repassar 100% da inflação em cada um dos reajustes, né? Pôde manter uma taxa de ocupação de 100% e uma inadimplência de 0 durante esse período. Falando um pouco da situação de caixa, em julho de 2022, o fundo possuía 126 milhões de obrigações por conta de aquisições de imóveis e possui capital suficiente para cobrir essas obrigações pelos próximos 24 meses. Para concluir, né, esse quadro, essa tabela mostra o resultado gerado pelo fundo no segundo trimestre de 2022. A gente pode ver que, durante este trimestre, o fundo teve a capacidade de gerar 9 centavos por cota na média e distribuiu 7,3 centavos por cota na média, né, tendo, ao longo desse período, acumulado cerca de 5 centavos por cota e finalizando o período com 12 centavos por cota de resultado acumulado não distribuído. Então, para concluir, a gente gostaria de destacar a resiliência que esse fundo vem apresentado, né, a previsibilidade do resultado por conta da qualidade dos imóveis e do perfil dos contratos, né, 93% da receita do fundo atrelada a contratos atípicos, que permitiram ao time de gestão estimar um range, né, um guidance de distribuição de rendimentos até maio de 2023, que deve se situar na faixa de 7 e 7,6 centavos por cota. Gostaria de agradecer a atenção de todos e nos vemos no próximo trimestre. Boa tarde, vamos agora aos resultados do Vino 11, o 20 Offices. Os principais destaques que a gente trouxe para esse trimestre são a locação do Cardeal Corporate. O prédio foi 100% locado nesse mês para a Faculdade Bela Vista, levando a ocupação do nosso portfólio para 99%. A gente também trouxe como destaque o valor equivalente do metro quadrado no portfólio em relação ao valor de mercado da cota do ativo, que está em R$ 13.387 por metro quadrado. Outro destaque tem sido o crescimento na ocupação da operação da WeWork no prédio da Vita Corá, que cresceu 254% desde dezembro de 2021. A gente vai começar dando uma visão geral do portfólio, lembrando que o Vino é um fundo com 10 ativos que totalizam mais de 86 mil metros quadrados de ABL. Hoje a gente tem 70% do nosso portfólio em São Paulo, com uma vasta diversificação nas sub-regiões da cidade, e a gente tem 68% da nossa receita atreladas a contratos atípicos e de longo prazo. Hoje o prazo médio da carteira do fundo é de 8,8 anos. O nosso maior contrato típico, ele representa menos de 6% da receita, graças à diversificação do portfólio. Entrando, então, um pouco em detalhes sobre essa nova alocação do fundo, o Cardeal Corporate ele havia ficado vago quando a Camicado tinha avisado sobre a sua intenção de rescindir o contrato, no qual eles haviam pago uma multa equivalente a 14 meses de locação. Menos de 8 meses depois dessa rescisão, o prédio se encontra já 100% locado. O novo contrato com a Faculdade Bela Vista foi feito a um valor 14% superior ao contrato anterior que existia para o prédio. Isso equivale a um crescimento real de mais de 3%, mesmo levando em consideração a inflação do período.
É um contrato que vai até 2029 e não conta com nenhum tipo de carência ou desconto. Foi concedido apenas um cash allowance, que vai ser revertido em benfeitorias e adaptações do imóvel para a utilização da Universidade Bela Vista, e esse investimento será feito ao longo dos próximos 3 anos. Vale só destacar que, nesse contrato, existe uma previsão de uma possibilidade de rescisão antecipada extraordinária, na qual o locatário pode sair sem cumprir o aviso prévio, mas no qual ele ainda precisaria pagar uma multa entre 3 e 5 meses de locação, a depender do prazo transcorrido. Essa rescisão ela só é possível até o 5º mês do prazo de locação. Falando um pouco dessas movimentações que o portfólio vem tendo, acho que vale destacar que a gente tem mantido uma taxa de ocupação bem elevada. A menor ocupação na história do fundo foi de 92%, e agora a gente volta a ter uma ocupação de 99%. E não só a gente tem mantido uma taxa de ocupação bastante alta, mas a gente também tem conseguido relocar os ativos que ficam vagos num prazo muito curto. Quando a gente teve a vacância do Lab, a alocação foi feita em menos de 11 meses, e agora o Cardeal em menos de 8 meses. Então, acho que a tese do portfólio é comprovada cada vez que a gente tem uma vacância e a gente busca a recolocação dessas áreas no mercado. A gente tem atualmente 2 áreas em aviso prévio, é a área da DHL no BBS e também a área da Abril no Vitacorá. As 2 juntas somam 3,9% da área total do fundo. Elas estão cumprindo agora o aviso prévio, mas a área Abril ela é localizada já no imóvel do Vitacorá, onde a gente também possui uma operação com a WeWork, e como eu comentei agora há pouco nos destaques, essa é uma operação que vem tendo um crescimento muito expressivo de ocupação. E como a área da Abril ela já está pronta, com mobiliários também da WeWork, a gente pode plugar essa operação na WeWork, onde a gente possui um acordo de aluguel mínimo mais variável. Então, o fundo se beneficiaria de 75% da receita dessa operação, é como funciona atualmente, é como a gente pretende fazer na alocação desse espaço adicional. Então, quando a gente olha para esse portfólio que a gente tem de ocupação de coworking, a gente tem visto um crescimento na utilização desses espaços bastante relevante. O espaço da Oscar Freire, ele, em agosto de 2021, tinha uma ocupação próxima a 70%, a gente agora já ultrapassou 80% de ocupação, e no Vitacorá, onde a ocupação ela era praticamente zero há um ano atrás, ela agora já passa de 60%. E, inclusive, é muito interessante destacar o tipo de utilização. Nas unidades menores, nas salas que vão até 6 posições, essa área do Vitacorá ela já está 100% ocupada, restando apenas algumas salas maiores, o que significa que a gente tem uma sobredemanda para unidades de salas pequenas, que pode ser absorvido por essa área da Abril, que se torna disponível a partir de agora, quando cumprir aí o prazo de contrato de aviso prévio da Abril. A gente também trouxe aqui um fato importante do fundo, que foi a conclusão do retrofit no ADOC. Lembrando que esse é um prédio que conta com um contrato atípico para o Grupo Vitacom, mas tinha uma obrigação do Grupo Vitacom de realizar esse retrofit, e tinha uma parcela do pagamento atrelada à execução dessa obra. A obra foi concluída, uma parte relevante do pagamento foi realizado, restam ainda 25% dessa parcela remanescente, que fica aí para a conclusão de alguns checklists da obra e a conclusão final. Mas foi um retrofit que trouxe aí uma nova fachada para o prédio e uma modernização da infraestrutura do empreendimento, que deve trazer ainda mais valor para o imóvel do fundo. Olhando um pouco agora para o nosso yield, para alguns valores, o Vino teve uma queda no mercado secundário do valor da sua cota, o que tem tornado ainda maior o seu dividend yield. Então, hoje a gente está com o dividend yield na casa de 9,3%, mas a gente trouxe aqui para destacar uma informação relevante, que é o dividend yield sobre a cota patrimonial. O Vino hoje, em comparação aos outros fundos do segmento de escritório, ele possui o maior dividend yield sobre a cota patrimonial, mostrando que a sua operação vem gerando valor, mesmo sobre os valores investidos inicialmente.
e que faz sentido, sim, a cota do mercado secundário seguir se aproximar cada vez mais da cota patrimonial, porque ainda assim, ainda na cota patrimonial, o dividend yield ele é bastante vantajoso. E esse efeito da queda da cota no mercado secundário, ela também mostra e destaca o fato da gente ter hoje um valor por metro quadrado desse tijolo muito barato. O valor equivalente do portfólio do Vino hoje equivale a R$ 13.387 por metro quadrado, o que, na nossa visão, é muito abaixo do que seria o custo de reposição para os ativos na qualidade que a gente tem, nas localizações que a gente tem. Então, não só a gente tem um dividend yield bastante favorável, mas a gente enxerga um grande potencial de apreciação de ganho de capital no valor desses ativos que compõem o portfólio. Falando um pouco sobre as nossas obrigações e a nossa situação de caixa, o Vino, como vocês sabem, a gente aumentou um pouco o nível de alavancagem durante a aquisição da Globo, mas a gente tem uma alavancagem que é de longo prazo e que está 100% atrelada aos recebíveis que a gente tem. Então, a gente tem um contrato atípico de 15 anos com a Globo e um contrato de alavancagem, né, do CRI também atrelado a esses 15 anos do contrato, o que garante que a gente tenha uma curva aí de amortização e de juros bastante equilibrada, né? O Vino hoje tem 1,3 bilhões de reais em ativos e em nenhum ano as nossas demandas para arcar com o principal dessas dívidas ultrapassa 3,1% do nosso total de ativos. Então, a nossa dívida está bastante equalizada e eu acho que também vale a gente destacar que todas essas alavancagens elas não estão contando com carência de juros, o que significa que não tem nenhum impacto ainda a ocorrer, digamos assim, em relação ao início do pagamento de juros. A gente já paga juros em 100% dessas dívidas. E aí, para concluir, a gente traz aqui um pouquinho o nosso resultado. A gente distribuiu 34 centavos na média mensal durante esse trimestre. A gente gerou um pouco abaixo disso, especialmente porque a gente teve uma despesa financeira não recorrente, fruto aí da venda da posição de fundos imobiliários da carteira nesse trimestre. A gente ainda assim encerra o trimestre com um resultado acumulado não distribuído de 41 centavos por cota. É isso, obrigada. Olá a todos, meu nome é Matheus Canali, sou responsável pela gestão do VILG11, o 20 Logística, e vou apresentar os resultados do segundo trimestre de 2022. Começando aqui passando pelos destaques, no mês de junho, nós assinamos um aditivo contratual com o nosso inquilino do ativo de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Lá é um imóvel alugado para o Grupo Fenza, né, para a Solística, e o contrato foi estendido aí por mais um ano, a gente vai entrar nos detalhes mais para frente. Além disso, nos últimos 3 meses, né, maio, junho e julho, o fundo distribuiu 70, 71 e 72 centavos por cota, respectivamente, somando aí R$ 2,13. E foi anunciado para o segundo semestre de 2022 a nova faixa de rendimentos, que vai ficar, nós estimamos que ela fique entre 70 e 73 centavos por cota. Já em relação ao terceiro destaque, então, nosso dividend yield anualizado de 9,2, quando levamos em consideração a cotação de mercado do fechamento aí do último mês. Aqui um panorama do portfólio atual do VILG, né? O VILG hoje tem mais de 600 mil metros quadrados de ABL, estamos em 16, composto em 16 ativos, 7 estados diferentes do Brasil e 66 locatários. Estamos presentes nas regiões Sudeste, Sul, Norte e Nordeste. Mais de 80% da receita do fundo hoje vem da região Sudeste, então aí com concentração em Minas, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, conforme ali o gráfico, e também temos aí uma parte da nossa exposição, até por uma questão muito boa de diversificação, também estamos no Rio Grande do Sul, no Pará e em Pernambuco. Hoje o VILG tem locatários, né, como eu comentei, 66 locatários, e o principal locatário hoje representa apenas 14% da receita, o que é muito benéfico para o fundo. Então, a gente consegue aqui ter um controle e um colchão, caso tenha algum problema com algum dos inquilinos, sendo o maior com 14%, e tendo 54 locatários
que respectivamente representam de 3% ou menos, né, representam 3% ou menos da receita do fundo. Então, essa diversificação, toda essa cauda aí de inquilinos menores também é muito importante aí para a saúde do fundo e para a previsibilidade dos nossos rendimentos. Hoje nós temos um vault, que é um prazo médio ponderado de vencimento dos contratos de 3,5, né, ou seja, de 3 anos e meio, e uma ocupação financeira de 100%. Por fim, falando um pouco dos setores, né, hoje o VILG tem uma concentração, como sempre teve, né, o VILG sempre teve aí um dos pilares do VILG é o e-commerce, então nós mantemos esse pilar hoje com 38% da exposição ao e-commerce, também temos 24% para transporte e logística, além de outros setores aí que compõem essa exposição. Sendo que dentro desses outros setores, exemplo de alguns inquilinos aí que nós classificamos como alimentos e bebidas, alguns que nós classificamos até como o pessoal aqui cosmético, eletroeletrônica, também esses inquilinos também acabam fazendo algumas operações de entrega que poderiam ser caracterizadas como e-commerce, portanto, é uma exposição bem relevante aí ao setor, que é o setor aí que nós acreditamos bastante, desde a concepção aí do VILG. Entrando aqui no case de Cachoeirinha, como eu tinha comentado no início, né, no destaque. Então, no mês de junho, agora, o fundo assinou um aditivo contratual com a Solística, que é do grupo Fenza, aditivo que estendeu por mais um ano o contrato de locação, que tinha uma vigência até agosto de 2026, e agora tem uma vigência até agosto de 2027. Aqui a gente colocou um timeline do ativo, até para recapitular, também para relembrar um pouco essa história e explicar um pouco melhor aí a questão dos contratos. O ativo foi adquirido em janeiro de 2020, e lá em agosto de 2020 foi feito um acordo com o inquilino, algumas necessidades que ele tinha, foi feito um retrofit, então foi feito um investimento aqui por parte do fundo, e nós conseguimos assinar, em contrapartida, conseguimos assinar um contrato de BTS, né, um Build to Suit, que é um contrato atípico, de 5 anos, indo até 2025, e a parte atípica indo até 2024. No ano seguinte, por conta de negociações aí, na época de reajuste anual, o IGPM estava num valor muito elevado, houve algumas negociações aí, todos os fundos fizeram, no nosso portfólio não foi diferente, e nós conseguimos um reajuste acima da inflação, ou seja, acima do IPCA, porém, como não era o índice de contrato, nós conseguimos, em contrapartida, uma extensão de mais um ano, tanto no prazo do contrato, quanto no prazo de atipicidade, ou seja, o contrato passou até agosto de 26 e o atípico até agosto de 25. E por fim agora, como eu comentei, no mês de junho foi feito mais um aditivo, aqui novamente foi uma negociação com o inquilino, foi concedido um allowance para um reparo da operação. Esse allowance somado não representa o valor nem de um aluguel, ou seja, a gente vai pagar ainda parcelado para o inquilino, não vai representar nem o valor de um aluguel, e em contrapartida, a gente conseguiu uma extensão de mais 12 meses no contrato, e a atipicidade, como no primeiro aditivo, também foi estendida por mais um ano, ou seja, hoje o contrato está indo até agosto de 2027, e a parte atípica até 2026. Importante ressaltar que esse allowance concedido, ele não vai ter impacto financeiro, né, no fundo, ele vai ser tratado aqui contabilmente de uma maneira que ele não vai ter esse impacto, e foi parcelado de modo aí a minimizar o efeito aí para o caixa do fundo. Aqui ao lado temos um pouco aqui uma atualização sobre o Caxias Park, né? O Caxias Park é o nosso ativo ali de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, um ativo de 76.600 metros quadrados. Recebemos um aviso prévio no ano passado, em outubro, em relação ao G1, que é um galpão aí de 39.870 metros, e desde então temos aí trabalhado a comercialização do galpão.
por ser uma comercialização, por ser um aviso mais longo, as demandas elas vão aquecendo conforme vai se aproximando, né, o período de entrega do galpão. Um marco importante que em abril a Fuwood, um grande parceiro aqui do fundo, assumiu como gestor condominial, então a Fuwood hoje é nosso asset manager desse ativo, e eles, desde abril, a gente tem aqui mais de 160 mil metros quadrados de ABL em consulta, né, que houve consulta, que a gente chama aqui das demandas. Dessas demandas, algumas converteram em visitas, algumas delas ainda estamos com visitas agendadas, e agora que está se aproximando a questão aqui do final do aviso, esse mercado tem se aquecido, né, essas atividades têm aquecido, e conforme aí forem acontecendo mais coisas, as primeiras locações, nós informaremos nos relatórios mensais, ou até via comunicado ao mercado. Aqui nós temos a faixa de rendimento, né, a faixa estimada de rendimentos do fundo, conforme anunciado lá nos destaques. Nós tínhamos no primeiro semestre uma faixa que ia de 70 a 70, que ia de 67 a 70 centavos por cota, e agora no segundo semestre nós subimos aí 3 centavos, ou seja, estamos hoje numa faixa de 70 até 73 centavos. Importante mencionar que essa faixa de rendimentos, ela já considera, obviamente, todas as movimentações esperadas do fundo, renovações de contrato, avisos prévios, etc. Então, a gente tem aí até dezembro de 22, estimamos que os rendimentos fiquem dentro dessa nova faixa estimada. Quando nós analisamos a cota do VILG, né, a cota de mercado em relação à cota patrimonial, nós temos hoje uma situação em que nós vemos aí um upside, né, um possível upside para o futuro, dado que a cota do VILG hoje tem um desconto, né, de 17% em relação à cota patrimonial, né. Esses são dados aí de fechamento do mês de julho. Então nós estamos falando de uma cota de 94,42 no mercado versus aí um patrimonial de 113,37. Além disso, um outro ponto importante também para essa colocação do VILG é a questão do LTV, né, do Loan to Value, que é o endividamento do fundo, que hoje está em 14%, um patamar que nós julgamos ser super saudável, até pelo perfil aí dos inquilinos do fundo, pelo tamanho do fundo. Tá? Olhando a rentabilidade do fundo desde o início, né, dele, esse é um relatório que nós sempre disponibilizamos também esse é um gráfico que nós sempre disponibilizamos no relatório mensal, é possível ver aí que o fundo tem desempenhado sempre acima do nosso principal benchmark, né, que é o IFIX. Então, tem um acumulado aí positivo em relação ao IFIX. Olhando aqui do lado direito, aqui dos gráficos do lado direito, nós temos hoje um valor por metro quadrado do fundo, hoje do VILG, a 2.685, né, que é o valor que nós chamamos aqui de enterprise value, né, quando você desconta caixa e dívida, ou seja, qual que é o valor do metro quadrado, qual que é o valor do tijolo hoje do VILG. A gente está falando hoje de um valor por metro quadrado de 2.685. Em relação à média dos nossos peers de mercado, que seriam os nossos fundos da mesma, que nós consideramos assim, mais parecidos com o VILG, né, fazemos um corte no market cap de 1 bi. Quando a gente compara com eles estão a 2.927, então o VILG tem aí, o VILG está mais barato hoje, né, então também mais é uma oportunidade de entrar numa cota bem interessante, num valor bem interessante de VILG. E acho que o mais importante dessa análise do metro quadrado é quando a gente compara com o custo de reposição, né, que nada mais é do que quanto custa para você fazer um galpão do zero. E do zero, a gente está falando desde a compra de um terreno. Então, se você vai comprar um terreno, passar por todas as etapas de aprovação, construção, etc. Hoje, nas regiões principais do país, que é onde enfim, coincidentemente são onde os ativos do VILG estão localizados, você não vai gastar hoje, muito difícil você conseguir gastar menos de R$3.000 o metro quadrado. Então, a gente vê projetos de 3.000, vê projetos de 3.300, ou seja, tanto os peers de mercado quanto o VILG ainda mais descontado, a gente está hoje abaixo do custo de reposição
de você fazer um imóvel do zero. Então, isso a gente vê aqui como uma distorção assim de momento, né? Então é uma análise bem interessante também da gente sempre pontuar. E por fim, aqui desse slide, o dividend yield do fundo hoje, do VILG, na cota de mercado, hoje a gente está em relação ao último rendimento de 72 centavos por cota, a gente está falando aí de um dividend yield anualizado de 9,2, acima aí da média dos outros peers de logística que estão hoje a 8,9, tá? Então também é outro ponto que traz aí uma atratividade para o VILG nesse momento. Em relação aqui à situação de caixa, né, esse slide a gente mostra a situação do caixa do VILG. Hoje o VILG tem aplicações financeiras de 68, aqui a gente colocou, né, de 68 milhões de reais. Hoje, o caixa do VILG, que a gente chama, né, ele duraria, né, caso, enfim, como o fundo está caminhando hoje o VILG tem caixa até o final de 2025. Então, a gente está falando aí de um horizonte de mais de 3 anos, de caixa do VILG, ou seja, sem necessidade de nenhum tipo de captação ou necessidade de fazer uma venda forçada de um ativo, tá? Então, isso é um ponto muito importante que acho que é o principal aqui, a principal mensagem desse slide. Olhando o que são essas obrigações, né? Então, segundo ponto, a gente tem hoje no VILG obrigações que totalizam 247,2 milhões e elas são divididas em 3 CRIs, né? 3 dívidas que nós temos hoje. O CRI do Fernão Dias e do Privalha, que foi o primeiro CRI, que foi até na concepção do fundo, lá no final de 2018, início de 2019, numa taxa de IPCA mais 7,5%, hoje tem um saldo de 63 milhões, o CRI do Alianza, que foi para aquisição do nosso ativo lá do Pará, numa taxa de IPCA mais 6,5%, 148 milhões de saldo, e a dívida, o CRI do Castelo, com um saldo hoje de 59,4%, numa taxa de IPCA mais 6,8%. Aqui no cronograma de pagamentos, né, a gente vê que a partir de 2031 a gente tem um alívio, obviamente aí porque 2 CRIs se encerram, o pagamento, né, amortização e pagamento das parcelas, eles se encerram aí em 2031, e o CRI do Alianza aí se estende até 2036. Então, hoje, em resumo aqui desse slide, a situação de caixa do VILG é essa, a gente julga aí também confortável, com bastante tempo ainda de caixa, né, de caixa para os próximos anos. E por fim, o slide de resultado financeiro, né, a gente coloca aqui um comparativo com o mesmo trimestre do ano passado e com o acumulado também do ano passado. Olhando abril, maio e junho, né, com distribuições aí de 70, 70 e 71, respectivamente, nós tivemos no acumulado trimestre R$ 2,11, com uma variação positiva, né, em relação ao mesmo trimestre do ano passado de 26,3%, e olhando o acumulado do ano, primeiro e segundo TRI, a gente está falando aí de R$ 4,21, também distribuídos com uma variação positiva de 26,8%. Muito obrigado, esse aí foi o resumo, né, do resultado do segundo TRI do VILG. Olá a todos, eu sou Rafael Teixeira, estou responsável pela estratégia de shopping aqui da Vinci e vou atualizar os resultados trimestrais do VISC11. Começando pelo rendimento e resultados do fundo, nesse segundo trimestre de 2022, o fundo distribuiu, em média, 70 centavos por cota, yield aproximadamente de 8,5% nesse período, e gerou 67 centavos por cota, em média, nesse segundo trimestre. Com isso, a gente ainda tem um resultado acumulado não distribuído de 43 centavos por cota. Essa geração de resultado um pouco abaixo do distribuído, na verdade, se deve a uma antecipação de um pagamento da parcela do preço do Praia da Costa, que estava previsto para setembro de 2022, mas a gente optou em antecipar esse pagamento da parcela, né, e fizemos isso em maio, o que acabou consumindo aproximadamente 13 centavos do resultado, né, que seriam as despesas financeiras atreladas a essa parcela, dado justamente que o carrego era um carrego a CDI e, nesse momento, né, está um carrego caro, então a gente optou em antecipar esse pagamento.
Falando um pouco dos resultados do fundo, né, nesse trimestre, eu acho que, de uma forma geral, os resultados foram muito bons. Quando a gente olha o resultado de NOI, né, tem um crescimento de 25% em relação ao segundo trimestre de 2019, pré-pandemia. Quando a gente olha o resultado de venda, né, a mesma coisa, um crescimento significativo, 11% acima do resultado do segundo trimestre de 2019. E quando a gente olha a taxa de ocupação do fundo, também vem numa evolução, né, bem interessante. A gente iniciou o trimestre com 92% de ocupação e fechamos o segundo trimestre com 93,3% de ocupação, crescendo 1,3 ponto percentual na ocupação do portfólio. Quando a gente olha aqui o resultado de todo o ano, né, e detalha mês a mês, a gente vê que a gente começou gerando um resultado muito forte em janeiro, né, caixa de janeiro, R$ 1 por cota, e depois, ao longo dos meses, a gente tem mantido uma geração de resultado no patamar ali de 70, 71 centavos por cota, com exceção de maio, pelo motivo que eu já expliquei, e distribuído, né, em média, 69 centavos no ano, porém, nos últimos meses, a gente já tinha subido para 70, e em julho a gente distribuiu 71. Eu acho que justamente esse forte resultado que os shoppings vêm gerando, nos deu uma tranquilidade de, inclusive, revisar o guidance de distribuição. A gente fez isso em maio, projetando uma distribuição entre 68 e 72 centavos por cota até o final desse ano. Ainda falando um pouco dos resultados operacionais, né, a gente vê que o resultado de NOI no trimestre foi de 25%, mas no último mês do trimestre, junho, a gente ficou 35% acima de junho de 19. Foi um mês realmente bastante agressivo, bastante forte dos resultados dos shoppings. Quando a gente olha a venda, a gente, como falei, teve um crescimento de 11,4% no trimestre, e quando a gente olha fluxo de veículos, acho que basicamente esse é o único indicador, né, que a gente ainda está abaixo do período pré-pandemia. De uma forma geral, os shoppings ainda têm um gap de fluxo. Claro que isso varia muito, né? Shoppings mais dominantes estão muito próximo do fluxo de 19, mas shoppings ainda não tão dominantes têm apresentado ainda um gap de fluxo entre 15% e 20%. Então, o nosso portfólio, na média, né, fechou o trimestre com aproximadamente 12% abaixo do fluxo de 19, e isso vem crescendo mês a mês. Né? No mês de junho, a gente fechou com 9,8% abaixo do fluxo de 19. Isso, inclusive, é uma oportunidade, né? Dado que, na hora que isso indica que tem pessoas que ainda não voltaram a frequentar os shoppings pós-pandemia, e à medida que as pessoas foram ganhando mais confiança, retomando os hábitos de consumo normais, a tendência é que elas voltem, e na hora que isso acontecer, a gente fecha esse gap de fluxo, e isso é um novo catalisador de crescimento para os shoppings, né? Tanto para as vendas e, consequentemente, para o resultado de NOI. Abrindo um pouco mais de detalhes, né, o crescimento de NOI do trimestre, a gente abre aqui mês a mês e também o resultado dos principais shoppings. A gente teve um crescimento em abril de 15%, em maio de 25,5% e em junho de 35%, perfazendo um crescimento de 25,3% no trimestre. E é importante, né, a gente separou os 10 principais shoppings do portfólio em relação a peso de NOI para o VISC, né, relevância que ele proporciona para o NOI do VISC, e para esse grupo de 10 shoppings, o crescimento do trimestre foi 26,7%, e no ano esse grupo cresce 23,6%, né, enquanto o portfólio total cresce 25% no trimestre, cresce 21% no ano, que também é um resultado excelente. Quando a gente olha por shopping, depois eu vou falar rapidamente sobre eles, mas a gente tem destaques muito significativos, né? Porto Velho, que foi um shopping recém-adquirido, o Pruden, que é um shopping que a gente tem 100%, o próprio Ribeirão, o Maracanaú, todos eles com crescimento de NOI superando 40% em relação a 19. Quando a gente olha o cenário de vendas, né, fazendo a mesma análise, a gente também vê um crescimento no patamar médio de 11,4% no trimestre, crescimento de 11,9% em abril, 12,5% em maio, 9,8% em junho. O portfólio ele vem, o portfólio dos 10 principais shoppings, né, crescendo num ritmo ainda maior, né, fechou o trimestre com um crescimento de quase 14%, e destaques
né, especialmente para o Vila Romana, nosso shopping lá em Florianópolis, com um crescimento bem expressivo de vendas, né, acumulado no ano 38%, no trimestre 47,7%, né, o próprio Ribeirão, Guatemi, Fortaleza e Porto Velho também se destacando com crescimentos superiores a 20%. Quando a gente olha a taxa de ocupação, que é um indicador super importante, né, porque ela é um catalisador do NOI, à medida que você vai ocupando os shoppings, você vai trazendo mais receita pelas novas lojas e também vai deixando de aportar condomínio pelas lojas vagas, né? Então, ela ajuda na receita e também na redução da despesa, proporcionando um efeito bastante positivo no resultado dos shoppings. A taxa de ocupação fechou junho com 93,3%, né? Isso significa 1,6 pontos percentuais acima de junho do ano passado e um crescimento de 1,3 pontos percentuais nesse último trimestre, que mostra, né, um momento positivo da área comercial, né, de todos os nossos ativos. Muitos negócios novos sendo feitos. Aí, dando uma cor maior aqui para o portfólio, né, acho que o VISC sempre buscou uma diversificação, né, em todos os sentidos. A gente está presente hoje em todas as regiões do país, a gente está presente em 12 estados brasileiros, né, a gente conta com 10 administradoras parceiras que administram nossos 19 ativos. Então, quando a gente olha aqui por administradora, a gente tem 25% do nosso NOI com a Ancar, 17% com a Argo, 11% com a AD, são as 3 administradoras que têm aí o maior peso dentro do nosso portfólio, né? A gente tem hoje 71% do nosso NOI como minoritário, mais uma participação de 30% do nosso NOI com shoppings onde a gente é majoritário e tem praticamente 100% do shopping, né, com uma gestão direta aí sobre o ativo, claro, usando as administradoras, mas com uma gestão muito próxima desses 3 ativos que perfazem 30% do nosso NOI, né, que é justamente o Prudent Shopping, o Maracanaú e o Praia da Costa. A gente está diversificado, bem diversificado por estado, mas com uma concentração de aproximadamente 30% no estado de São Paulo. E aí eu vou falar rapidamente, né, sobre os 10 principais shoppings do portfólio. Eu acho que isso é uma demanda que a gente recebe às vezes, né, do nosso RI, para falar um pouquinho mais dos ativos em si, da performance de cada um deles, para não ficar muito longo, né? Aqui na tela vocês vão ver sempre o resultado de NOI, o resultado de vendas, o resultado de fluxo, inadimplência líquida e taxa de ocupação dos ativos, tá? Então, o Prudent, né, é um shopping que a gente tem 100% de participação, administrado pela Argo, vem tendo um crescimento excepcional esse ano de 2022, né, crescendo 33% de NOI, uma taxa de ocupação bem alta, acima de 97%, e uma inadimplência líquida controlada em 2,3% no ano. Esse é um shopping que ele captura bastante fluxo das cidades ao redor de Presidente Prudente. Ele é o único shopping regional no raio de 160 quilômetros, então ele é um shopping dominante para essa região. Recentemente inaugurou operações importantes, Loja Americana, Calunga, Reserva, entre outras. Tem sido feito um esforço para aumentar as opções de gastronomia no shopping, então alguns restaurantes novos entrando, praça de alimentação sendo ampliada, inclusive para fora do mall, criando um ambiente agradável, e um retrofit interno que está em andamento, né, onde a gente está melhorando a visibilidade interna do mall, inclusive o acesso à expansão que foi feita, eliminando algumas escadas fixas, né, substituindo por escadas rolantes, renovando as escadas rolantes também do shopping, o que vai transformar um ambiente, né, muito mais agradável. Quando a gente olha o Praia da Costa é um shopping que foi adquirido, né, na pandemia, no final de 2020, administrado pela Sá Cavalcante, que era ex-proprietária do ativo. É um shopping de quase 40 mil de ABL, a gente tem aí 98,5% do shopping. Ele é um shopping que é um dos poucos ativos hoje que caem em relação a 2019 em NOI, mas essa comparação é uma comparação um pouco difícil de fazer, porque em 2019 o shopping não tinha despesas com taxa de gestão, administração, que hoje tem, porque ele era administrado pelo próprio proprietário, né? Então não é uma comparação muito justa. Se a gente for eliminar esses fatores, né, e ajustar o NOI de 19 com o cenário de hoje, o shopping ficaria já positivo acima do resultado de 19. Tá? É um shopping que tem uma localização muito favorável,
ele está no bairro da Praia da Costa, que é o bairro mais nobre de Vila Velha, tem na área primária 70% da renda da cidade, né? É um shopping que, desde a nossa entrada, a gente tem feito um esforço comercial bastante significativo, já foram mais de 15 operações novas que entraram no shopping, marcas de nome, principalmente na parte de gastronomia, né, com novos restaurantes, mas também na parte de moda, tanto feminina quanto masculina e moda infantil. Então, a gente tem aqui alguns exemplos: Calvin Klein, Tommy, Alfabeto, Restaurante Pecorino, na Garoa, né, que, junto com o Coco Bambu, fazem do shopping um dos principais polos gastronômicos lá do estado do Espírito Santo. E o principal projeto, né, quando a gente já comprou com isso em mente, é fazer um grande retrofit do shopping, tanto externo quanto interno, né, para que deixe o shopping mais aderente, mais confortável para esse público AB, né, esse público da região da Praia da Costa. Falar um pouquinho do Iguatemi Fortaleza, né? Esse é um shopaço, é um shopping de 90 mil metros de ABL, né, inaugurado em 82, administrado pela JCC. A gente tem 15% no ativo. É um ativo que vem com crescimento bem forte no ano em anual, crescendo 23,4%. No trimestre, cresceu 33% em relação a 19. É um dos principais shoppings de Fortaleza, né? Shopping extremamente dominante, tem um mix completo de lojas. Esse ano, inclusive, está fazendo 40 anos, então tem tido uma série de eventos, uma série de atrações, né, que tem chamado bastante público para o shopping. Né, a gente teve uma oportunidade, uma redução de área do hipermercado, do Extra, e com isso o shopping conseguiu angariar espaços para botar novas operações, novas megalojas, operações relevantes que estão previstas para entrar ainda esse ano. Falar do Ribeirão, né, também é um shopping extremamente dominante no interior de São Paulo, um shopping de 1981, administrado pela Multiplan. É um shopping que já passou por diversas expansões, hoje tem 75 mil metros de ABL, a gente tem 17,5% de participação nele. Um shopping que vem com crescimento muito forte em 2022, crescendo 42% acumulado no ano versus 2019. Sem dúvida, né, é o principal shopping de Ribeirão Preto e um dos principais shoppings do estado de São Paulo, mix completo de lojas, mais de 430 lojas, né, e muitas opções aí de gastronomia e lazer. Porto Velho, né? Porto Velho é um shopping que a gente adquiriu recentemente, nessa última transação que o Visc fez com a Ancar. É um shopping administrado ainda pela Ancar, né? A gente tem 49% de participação, shopping de 44 mil metros de ABL. Crescimento do Porto Velho mais do que 50% em relação a 19. É um shopping que vem tendo uma performance também excelente. É o único shopping do estado de Rondônia, mix tanto regional quanto nacional. Esse ano a gente teve a inauguração da Reserva, Shoulder, né, e estamos trazendo a primeira Pets do estado de Rondônia para o shopping. E é um shopping que tem um alto potencial de expansão e também de se tornar um complexo multiuso, né? Então, tem alguns projetos bem interessantes para ele. Falando do Pantanal, né, também veio adquirido na transação com a Ancar, é um shopping de 45 mil metros de ABL, a gente tem 23% de participação, é um shopping que vem crescendo, acumulado no ano, 12,8% de NOI, tem uma ocupação alta, 96%, é um shopping muito bem localizado, um shopping extremamente maduro, né, em Cuiabá, e eu acho que a principal novidade foi a inauguração do Terraço do Pan, um terraço que fica uma operação de vários restaurantes que ficam no rooftop, ao ar livre. Hoje está 100% ocupada, né, 100% locado, e tem sido um grande sucesso lá em Cuiabá. Minas Shopping, acho que Minas também é um outro shopping super maduro que a gente tem em Belo Horizonte, um shopping de 1991, 45 mil metros de ABL, a gente tem 19% de participação nele, é um shopping que vem crescendo, acumulado em 22, próximo de 10% em relação a 19. Acho que as principais novidades, né, a gente teve um reforço da parte de gastronomia, inaugurações de Coco Bambu e Outback, que fortaleceu bastante a parte de alimentação do shopping, e é um dos poucos shoppings, né, no cenário atual que já apresenta fluxo de veículo superior ao período pré-pandemia, né, 2019. Falar do Maracanaú, Maracanaú é um shopping que a gente adquiriu também da Ancar, 100%, mas a Ancar permanece na administração. É um dos principais shoppings em termos de crescimento de NOI,
cresce 47%, né, no ano de 2022 em relação a 2019. É um shopping que fica localizado no centro do município de Maracanaú, muito perto do calçadão comercial, tem um alto fluxo de pessoas, é um shopping super vendedor, é uma das maiores vendas por metro quadrado de satélites. E, recentemente, acho que a principal novidade, inaugurou a Casa do Cidadão, que é mais um atrativo, né, um polo de fluxo. Então, é um shopping que vem dando também bastante resultado e alegrias aí para o fundo. O Granja. O Granja é um shopping mais novo, inaugurado em 2010, a gente tem 49% de participação. É um shopping que vem tendo crescimento em torno de 11,5% versus 2019. Ele é um shopping super agradável, ele atende ali o bairro de Cotia, em São Paulo. Tem na parte superior, no segundo andar, tem a concentração do polo gastronômico, Outback, Applebee's, e algumas boas opções aí de lazer também, além de gastronomia. E para fechar, né, os 10 principais shoppings em NOI, a gente tem o Vila Romana, que é o antigo Iguatemi Florianópolis. O Vila Romana trocou de nome, né, em 2021. É um shopping administrado pela Lumine, inaugurou em 2007. E esse shopping ele vem com resultados impressionantes esse ano de 2022, né, não só em NOI, onde ele cresce 28%, mas principalmente em vendas versus 19%, onde ele cresce quase 40%, no trimestre cresceu 47% em relação a 19%, e muito impulsionado pelo desempenho de algumas marcas, principalmente a Zara, que hoje é única na cidade de Florianópolis, e vem tendo um desempenho espetacular em vendas. Além disso, é um shopping que está passando por uma expansão, então ele vai crescer, vai ter um novo piso de lojas, né, com novas ancoragens e em torno de 30 novas satélites. Então, acho que a gente já, né, falou um pouquinho aí dos principais resultados de cada um dos ativos e dos resultados do fundo. Agora vamos falar um pouquinho do cenário de caixa, né, e de alavancagem. O fundo hoje conta com aproximadamente 49 milhões em investimentos de curto prazo, né, dos quais a gente tem aí em torno de 20 milhões a pagar até o final do ano, né, de alavancagem, tanto de principal quanto de juros. Quando a gente olha as nossas alavancagens, a gente tem 80% aproximadamente, né, concentrado nessa alavancagem recente na transação da Ancar, que proporcionou, né, que a negociação saísse. Então, essa alavancagem tem hoje um saldo devedor de 444 milhões, e esse é um ponto que a gente, inclusive, né, tem tido bastante dúvida dos nossos investidores, né, muitas perguntas no nosso RI sobre como é que funciona essa alavancagem, e a gente vai tentar explicar aqui rapidamente, de uma forma bem resumida, como é que isso funciona, né? Então, a gente pegou uma alavancagem inicial, né, para viabilizar o deal de 395 milhões, uma taxa de IPCA mais 6,25%. Essa alavancagem ela conta com algumas peculiaridades, né? Ela tem um escalonamento de juros nos primeiros 5 anos, então a gente não começa pagando 100% dos juros, a gente começa pagando 65% dos juros, isso vai gradativamente subindo a cada ano, até no 6º ano a gente paga 100% dos juros. E tem uma carência de principal, né, por 3 anos. Então, como é que funciona? O principal ele só vai começar a ser pago em setembro de 2024. Tá? Quando começar a ser pago, o principal da alavancagem ele é pago sempre com caixa do fundo. Tá? A parte de juros, ela é paga mensalmente e ela é paga utilizando os resultados gerados pelos shoppings. Tá? Sendo que a parte que a gente escalonou, né, e está com a carência, ela vai somando no saldo principal da dívida até começar a ser paga. Tá? Isso vai aumentando o saldo devedor. Da mesma maneira que acontece com a correção monetária. A correção monetária ela só vai começar a ser paga na hora que a gente começar a pagar o principal, em setembro de 2024. Enquanto isso, ela vai sendo incorporada ao principal da dívida, né, e aumentando o saldo devedor. E aí, qual é o efeito que isso causa? Né? O saldo devedor vai aumentando e, naturalmente, isso aumenta o passivo do fundo e diminui o patrimônio líquido, né, mensalmente. Mas é importante entender que isso, na verdade, é um descasamento temporal, né, porque a cada ano, né, os shoppings passam por uma reavaliação a valor justo. Né, e assumindo que os shoppings crescem, né, tem todos os seus contratos indexados à inflação
e tem linhas de receita que, em geral, apresentam crescimento real, é esperado, nas mesmas condições macroeconômicas, né, que os shoppings anualmente se valorizem, pelo menos, também a inflação. Tá? E aí, na hora que isso acontece, você aumenta o ativo do fundo, né, e esse efeito da redução do patrimônio líquido que aconteceu mensalmente ao longo do ano, ela é compensada com essa variação dos ativos e volta ao normal, sem afetar, né, a LTV da alavancagem e sem gerar esse efeito de diminuição do PL. Tá? Então, de uma forma bem resumida, é esse o efeito esperado para um tipo de alavancagem. Né? Em suma, a gente tem aí um descasamento temporal, dado que os juros e a correção monetária vai acruando mensalmente, mas os ativos são reavaliados anualmente. Falando um pouquinho do desempenho da cota, né, acho que isso é interessante, o VISC, ele historicamente, antes da pandemia, ele tradeava, né, ele era negociado em média 9% acima do seu valor patrimonial. Naturalmente, durante a pandemia, né, houve uma queda na cota de todos os fundos de shopping, né, todos os fundos de tijolo, né, por toda a definição, e hoje o fundo está sendo negociado a um patamar de 12% abaixo da sua cota patrimonial. E o que é interessante é que esse patamar de 12% abaixo da cota patrimonial é o mesmo patamar de junho de 2020, no auge da pandemia, né, onde os shoppings estavam ainda fechados, em sua grande maioria, né, com grandes restrições e com uma grande insegurança em definição de como é que se comportaria, né, o setor de shopping na hora que os shoppings reabrissem e a pandemia, né, terminasse. E o que a gente viu foi que essa recuperação ela foi muito superior às expectativas. Né? Os shoppings responderam muito bem, tanto que em 22, não só o VISC, né, todos os shoppings, todas as empresas listadas e os fundos de shopping, né, têm tido uma performance muito boa. E ainda assim, né, a gente está com esse patamar de desconto para a cota patrimonial num patamar equivalente ao da pandemia, o que significa que é uma ótima oportunidade de entrada, né, para os nossos investidores, dado que os resultados do shopping estão consistentes e não justifica esse deságio em relação à cota patrimonial. Bom, e para finalizar, né, esse quadro mostra um resumo do resultado trimestral do VISC aberto mês a mês. Acho que o principal aqui é mostrar que a gente iniciou o ano com 22 centavos acumulado, né, e ao longo do ano a gente acumulou mais 22 centavos, fechando então o semestre com 43 centavos de resultado acumulado. Eu acho que a mensagem final, né, é que a gente viu resultados muito fortes de NOI, de venda, né, o fluxo se aproximando do fluxo de 19, taxa de ocupação crescente, né, e tudo isso calcado por uma inadimplência, né, bem controlada e níveis de descontos já próximos, né, dos descontos pré-pandemia, o que demonstra a sustentabilidade desse resultado. Né? Acho que isso é o mais importante. Então, gente, obrigado a todos. Até o próximo trimestre. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos pela participação. Gostaria de reforçar que a nossa plataforma de RI segue à disposição para qualquer dúvida, através do nosso e-mail de contato, ri@20fii.com, ou também através do nosso site, www.20fii.com. Também gostaria de reforçar aqui que nós estaremos todos disponíveis no dia 18 de agosto, próxima quinta-feira, às 6h30 da tarde, para um Q&A ao vivo. Obrigado.